Ô, André, ó, vamos fazer uma triagem juntos aqui, ó. Então, nós já triamos que não é uso campeão extrajudicial. Cai fora do extrajudicial, hein? Por quê? Porque, na verdade, está faltando provas aí. O seu cliente até tem a posse, mas ele não tem instrumentos, ele não tem comprovantes, né? Então, cai fora. O extrajudicial é fria. Vamos pensar no judicial. Nesse judicial, o que a gente vai fazer, André? Vamos desenvolver uma peça. Essa peça a gente vai encaminhar para a vara de registros públicos, quando tem. Aí não tem, né, André? Aí é a vara cível, né? Não, aqui vai ser cível. Vai ser cível. Aí vai ser cível. Na qualificação, vai a pessoa jurídica. Então, isso pode, não tem nenhuma proibição nesse sentido. Só que nós temos que tomar cuidado com a espécie que vai ser escolhida. No Brasil, para a gente não ter problema com o uso capião, onde a autoria é a pessoa jurídica, representada por alguém, o ideal é usar o ordinário ou extraordinário. Como o seu cliente já tem a posse, uma posse muito boa, quase 15 anos ou mais 15 anos, então escolhe o extraordinário, André. Porque o extraordinário permite até má fé. Se o juiz entender que tem má fé, você vai ganhar essa ação mesmo assim. Que são os 20 anos, né? Olha só, 20 anos. Muita coisa, hein? E aí, o que tem que fazer, André? Lá nos fatos, trabalha com os requisitos. O lapso temporal, as provas vão ser declarações de vizinhos, funcionários. Funcionário vai conseguir fácil. Um funcionário não fala não? Inquilino, né? Inquilino. Um monte de declaração, André. Quanto mais, melhora. Umas 20 declarações aí. Como a parte de conta de consumo está muito fraca, de tributos também, a melhor situação é essa. Até porque não tem nem ligação de água, né? É basicamente um descampado. O que tem as fotos do Google com os veículos estacionados. Ah, tá. Então a saída é essa, hein? A saída é falar que usa, mas para guardar containers, carros, caminhões, né? Estoque de alguma coisa. Dá para ver onde o caminhão faz a manobra. Ótimo, muito legal. Caminhões estacionados, onde o caminhão faz a manobra, fica aquela marca, né? Fica aquela marca do pneu, né? Fica como é que chama? Como se fosse uma trilha, né? Uma trilha, né? Aí o que é legal fazer? Trabalhar muito com foto, viu, André? Trabalha com foto, com imagem, até vídeo, viu? Pode filmar um caminhão estacionando lá dentro. Tudo isso ajuda muito, viu? As declarações, certidão do distribuidor cível ou distribuição cível. Por quê? Para provar que a posse é mansa e pacífica. É importante fazer uma topografia também, viu, André? Chama o topógrafo, esse topógrafo faz a topografia, que é a planta mineral descritivo, e junta isso no processo. Isso também dá peso, isso normalmente é obrigatório, segundo as normas da corregedoria. Então a topografia. Até para resolver questões de medição, né? De medição, até para individualizar a área, para não dar confusão depois. Mesmo que vai um perito lá na frente, o perito também não vai de olho fechado, ele já tem uma topografia para olhar, para seguir, né? Isso ajuda muito até o perito. A certidão de propriedade atualizada, para ver quem que é o proprietário, se ele é vivo, se ele é falecido. Isso é muito bom. Pode ser um interior, né? Pode ser interior, pode ser. Pode ser. Ou uma certidão por quesitos, pode ser também. Pode ser a certidão de propriedade atualizada. Às vezes esse imóvel é tão antigo que até seja transcrição. Pode ser. Pode ser. Antes de 73. Aqui, quando é muito antigo, o que eles fazem Paroquial? Certidão paroquial? Centenária ou a vintenária. Ah, tá. Entendi. Então, um cartório aqui, não tem interior, eu posso lhe dar uma centenária. Ótimo, vai resolver, porque é uma certidão que prova quem é o proprietário, né? Quem é o último proprietário. Aí nessa ação, bate na posse exclusiva, bate na função social da propriedade. Eu oriento, como é pessoa jurídica, você, André, trabalhar com algumas teses importantes. A súmula 237 do Supremo, eu acho que tem que aparecer nesse uso capião, porque a súmula 237 do Supremo é a súmula que dita que o uso capião poderá ser usado, arguido em matéria de defesa, né? Isso. Então eu gosto, principalmente quando é uma situação que envolve herdeiros, invasão, quando é uma situação que envolve pessoa jurídica, eu gosto de deixar essa súmula bonitinha lá dentro do uso capião, porque se aparecer amanhã uma reintegração de posse, uma reivindicatória, você consegue usar a tese de defesa do seu próprio uso capião distribuído, entendeu, André? Entendi. Outra dica que eu vou te dar de tese, outro pulo do gato, é o enunciado 492. Por quê? Porque tem muito juiz
que faz confusão, juiz, Da juíza. quinta jornada, né? Da quinta jornada. O enunciado 492 da quinta jornada foi uma verdadeira revolução. A posse, de fato, foi reconhecida como um direito autônomo, exclusivo, sui generis. É um direito que eu posso vender, eu posso comprar, eu posso doar, posso declarar imposto de renda. E agora até os bancos estão autorizando financiamento quando eu comprovo a posse. Sensacional, né? Então também é muito importante mencionar, viu, André? Depois eu iria fundamentar... O banco não vai ser qualquer posse, né? Vai ser uma posse provavelmente... O banco ele vai exigir uma posse, na verdade, com uso capião distribuído. Aí ele vai pedir a certidão de objeto em pé, de inteiro teor, para provar que existe uma ação de uso capião distribuída. É onde você apresenta o banco e o banco reconhece o valor econômico da posse. Não são todos os bancos, hoje nós temos no Brasil um segundo banco fazendo isso também. Mas é interessante, é um avanço, né, André? É um avanço, mais um avanço de muitos que nós tivemos em relação aos direitos possessórios, né? Então é bem interessante isso, hein? Nesse processo, você vê o enunciado 492, a súmula 237 do Supremo, alegar que a posse é exclusiva, animus domini, posse também o lapso temporal, função social da propriedade. E não deixa também, André, de mencionar que o uso capião pode ser complementado, a posse complementar, por mais que o seu cliente não precise. Mas menciona isso também. Vamos dizer que apareça alguém e diga assim, não, ele não tem a posse há 20 anos, ele tem a posse há 5, há 10. Então o uso capião distribuído em andamento, ele vai contar para efeitos de posse. Você está, na verdade, blindando o seu uso capião. Isso é bom também. Outra dica que eu te dou também, André, esse uso capião que você vai fazer, como o seu cliente já tem mais de 20 anos, você pode até falar que ele tem a posse 20 anos, você deve falar isso sim, mas fala que você quer que o uso capião seja reconhecido na modalidade social. Por quê? Porque ele tem o uso dessa posse há mais de 10 anos de forma consecutiva. O uso capião ele cai de 15 anos, o extraordinário, para 10 anos e vira o uso capião extraordinário social, quando existe o quê? Moradia habitual, quando existe uso e valor econômico, né? Então faz isso. Por mais que você mencione, ó. Na verdade tem um proveito econômico, né? Tem, guarda-caminhão, é estacionamento lá, né? É um estacionamento. É um estacionamento, é um depósito. Então bate nisso para você conseguir a redução de 15 para 10, por mais que não precise. Mas pelo menos você consegue demonstrar transparência, boa-fé. E a chance de ganhar é muito grande, viu, André? O que pode acontecer aí? Alguma coisa que pode acontecer, eu quero te adiantar para você ficar preparado. Na distribuição da peça, pode vir esse despacho pronto do juiz, falando, por que não resolveu no cartório? É logo ali, né? Mas você cai fora. Você faz uma petição falando, muito obrigado, mas conforme o provimento 65 é facultativo. Por questões jurídicas, optamos pelo judicial. Requer o andamento do feito. Pronto. Essa barreira vai acontecer. Depois, o segundo problema que você pode ter, nesse uso capião, você vai pedir as manifestações do Estado, da União e do município, das fazendas. E vai pedir a manifestação do MP. O MP é terrível, e aí no Estado também. O que o MP gosta de fazer? O MP ele gosta, quando é pessoa jurídica no polo da ação do uso capião, ele gosta, muitas vezes de graça, ele informa assim, judiciário, juiz, nobre julgador, entendemos que essa ação deve ser improcedente. Porque é pessoa jurídica, ele cisma. É muito comum. Se acontecer isso, você pode fazer uma peça e falar assim, excelência, a respeitosa manifestação do MP não tem fundamento. Diante disso, requer o devido andamento do feito. Acabou. Então não dá muita corda. Porque o juiz, o que acontece quando o MP do Estado ele faz isso? Quando o MP se manifesta falando, eu oriento ser improcedente a ação. Se você der corda, o juiz perde 6 meses ali. Se manifeste o autor, se manifeste o MP, se manifeste o autor. Então não dá corda, já acorda e fala, juiz, é uma manifestação totalmente infundada. Respeitamos, mas é infundada, requer um andamento do processo. Usar a mesma estratégia do juiz, né? Resolver em uma linha. E uma linha. É isso mesmo. Na verdade, hoje, André, a gente não pode dar corda para se enforcar. Hoje é jurisdição defensiva, é um MP que às vezes quer mostrar serviço, o cara passou no concurso público, ele não consegue nem fundamentar, mas ele pede a improcedência porque é PJ. Então é não dar corda, ser curto e grosso, requer andamento, não foi fundamentado, respeitava... Tem alguma doutrina, porque eu andei procurando aqui e tive dificuldade, não sei se eu procurei de forma correta,
mais essa doutrina ou jurisprudência sobre o polo ativo ser pessoa jurídica, quem usa o capião. Tem o meu livro, Direito Imobiliário de A a Z. Você tem, André? Tem. Dá uma olhadinha que tem. Eu não sei se você está com a primeira edição ou a segunda. Eu incluí algumas jurisprudências importantes a respeito do polo ativo do uso capião. Foi um pedido dos alunos, dos leitores, aí eu incluí. Então tem. E se você pesquisar em São Paulo, você acha também, André. Talvez usar a jurisprudência de São Paulo, do Rio, também te ajuda também, viu? Também te ajuda bastante. Mas tem jurisprudência. O uso capião, a pessoa jurídica pode ter a posse. Tanto é que hoje o uso capião, até de marcas e patentes, ele está sendo feito. Então olha como o Instituto está ganhando cada vez mais força, né? Marcas e patentes. Jurisprudencial, né? Jurisprudencial. Nós temos 36 espécies de uso capião, 7, 8 ali são... Qual é a jurisprudência que eles usam para isso? Porque assim, eu sei que tem uso capião de coisa móvel. Tem. Aí ele é tipificado, ele tem o extraordinário e o ordinário. Esse uso capião de marcas e patentes, ele é totalmente doutrinário e jurisprudencial. Ele é que nem o uso capião de ato ilícito, ou uso capião militar, que tem também. É totalmente jurisprudencial. Ele existe no Brasil, ele é reconhecido. Nós temos 36 espécies de uso capião, André. É muita espécie. E às vezes você escolhe ela cirúrgica, é sensacional. Eu fiz um uso capião militar, o juiz julgou em 7 meses. Porque acho que até ele desconhecia o instituto, ele viu que tinha os requisitos e eu provei que ele foi estudar e ele falou, procedente o pedido. Acho que ele falou, não dá muita corda aqui não. Então é legal, né, a gente aplicar, né? No seu caso, André, aplica sem medo de ser feliz e vai dar muito certo o extraordinário, viu? Porque se o juiz entender que tem má fé, você vai ganhar essa ação, viu? Mesmo entendendo que tem má fé, porque ele não tem o que fazer. Então quer dizer que eu vou no... quem pode o mais, pode o menos, então, né? Quem pode o mais, pode o menos. Na verdade, o uso capião é uma ação que você já tem no seu direito. Você só quer homologação do judiciário. O judiciário ele tem a obrigação de fazer o quê? Fiscalizar. O judiciário é que vai dizer se é extraordinário. Na verdade é você. Na peça você já vai fundamentar. Por exemplo, eu vou pedir extraordinário de 20 anos, mas se só for 15. Na verdade, o judiciário, o que ele vai fazer? Ele vai ver que você usou um uso capião, que o seu cliente tem até um lapso temporal maior do que o necessário, mas ele vai julgar com base nesse uso capião, André, no extraordinário. E o extraordinário para você, diante da história, é o melhor. É o melhor porque se o juiz cismar com a área, que acontece, né? O juiz não é um robô, às vezes ele tem interesse na área, um conhecido, fala, eu também vou fazer um uso capião de uma área dessa. Ele não consegue fazer nada, André. Porque, na verdade, ele só vai poder fiscalizar a posse, o lapso temporal, se é manso e pacífico, o animus donis, se é exclusiva, se cumpre a função social da propriedade. Só, não pode fazer mais nada. Ótimo. Agora, não esquece o valor venal do imóvel, hein? Você vai ter que levantar o valor do IPTU. É o valor venal. Se você vê que o IPTU está muito fora da realidade, aí pede para um corretor de imóveis fazer uma avaliação, para fazer uma avaliação de um valor menor. Aqui o IPTU foi todo atualizado, sabe? Foi. Se você vê que o valor está muito fora da caixinha, o valor fica muito pesado, por as custas processuais serem altas aí, onerosas, a saída que você tem para diminuir o valor da causa é você pedir para um corretor conhecido, ele faz uma avaliação de um valor abaixo do valor de mercado. Isso faz você conseguir reduzir o valor da causa e as custas também, viu? As custas aqui, olha, assim, as custas aqui, elas são proibitivas à necessidade de advocacia. Entendi. É para desmotivar, não fazer ação mesmo, né? Que é absurdo. O valor que na Justiça Federal, por exemplo, um cliente meu pagou R$ 1.900, na Justiça Estadual pagou 30 mil. Nossa senhora. A mesma causa, sendo que um é contra a União e outra fora da realidade, né? E o outro é... Na verdade, até isso, né, André? Eles estão usando as custas para blindar o judiciário, né? É uma forma de desmotivar as pessoas a desistirem. Não, deixa prescrever, não vou fazer nada. É triste isso. É triste e é sujo, né? É sujo. Porque rasga a Constituição Federal, direito de petição, dignidade da pessoa humana, né? Porque se a pessoa não tem o direito de socorrer ao judiciário, porque existe uma blindagem, então que país é esse? Então a gente está vivendo... Que regime que a gente está vivendo? Eu tô usando, até no processo que eu dei entrada agora, um cliente meu foi multado em 15 milhões de reais pela Receita Federal e nós demos 4 milhões em garantia.
Olha lá. E o cliente não tem como dar mais nada em garantia. Eu juntei horrores de documentos, DCTF, tudo, balanço, tudo, mostrando que eu não tenho como dar mais garantia. E o juiz extinguiu porque eu tinha que dar garantia integral do imóvel e não comprovei. E você vê como é 880, eu tô né? no STJ agora, Olha só. para poder defender meu cliente de uma conta errada que o fisco fez. A justiça, ela é 880. Já tivemos um caso de um aluno, Carlos Henrique. O que aconteceu? Aluno da pós. André, numa ação de despejo, ele juntou um cheque em PDF. Ele juntou no processo. O cheque ficou na carteira dele. Ó, juiz, já tá dada a caução, hein? O judiciário aceitou. Isso aconteceu em Palmas, né? Em Tocantins. Ou seja, é 880. Você vê, no seu caso, do seu cliente, está cobrando garantia, não, quero mais. Só que, em alguns casos, aceita um cheque. Poxa, um cheque, a foto de um cheque, que garantia que é essa, né, André? Isso não é um título executivo. Um absurdo, né? Mas aceitou. Uma cópia de um cheque não é um título executivo. Para ele passou, para ele foi bom, para ele e pro cliente dele, autor da ação de despejo. Mas você vê que país que a gente vive, como a gente não tem padrão, é 880? Aí eu tô no STJ agora, discutindo, dizendo que meu cliente não tem como dar mais. Tá no processo, tive que pré-questionar as provas todas. Aí eu invoquei agora o Tratado de São José o Tratado de Direitos Humanos, porque eu disse, é muito fácil a União multar em 15 milhões, exigir 15 milhões de garantia e você torna o indivíduo sem defesa. Isso é um óbvio sem a defesa. É uma blindagem, né? É uma blindagem. Já contatei um advogado de Pernambuco que disse que já ganhou um processo recentemente no Tribunal de Direitos Humanos e disse, essa sua causa eu pego. A sociedade brasileira é que ela não tem ciência disso, né? Ela só tem ciência a hora que ela precisa de um processo, que ela vai ver que a justiça é demorada, é onerosa. Mas o dia que cair a ficha, o judiciário precisa de uma reforma muito grande, né, André? Muito grande. Esse negócio de vitalicidade, o sujeito fica 3 anos ali, depois nada acontece com ele. Não, você tem que prestar contas, meu filho. Você é servidor público, o que você fez esses 2 anos aqui? Tá, daqui 2 anos nós vamos fiscalizar você de novo. Inclusive seu patrimônio, hein? Se você é juiz e recebe no máximo aí 25 a 35 mil por mês, com os adicionais, como que você tem um patrimônio de 15 milhões? O que aconteceu? Me justifica isso, é de herança? Cadê? Só você vai preso. Não é isso, André? Isso é um país sério, não é? Ele se aposenta, né? Pô, André, esse uso campeão seu, com muito carinho, hein? Distribui ele logo. Sabe por quê? Já que o cliente está animado, e você também precisa receber honorários, claro, distribui essa ação, pede o prazo suplementar de 30 dias, André. E aí, nesses 30 dias, já existe o processo, já existe a súmula 237 em andamento, ativa, e aí, em 30 dias que você pediu para juntar os documentos, o prazo suplementar, aí você orienta o seu cliente, fazer a ata notarial, fazer a topografia. Você pode pedir 30 dias, 60 dias para você juntar esses documentos. Usa a justificativa da pandemia. Falar excelência, em época de pandemia, notória, mundial, a juntada dos documentos ela é mais difícil. Né? Então será feita em até 30 dias após a distribuição da ação. Você vai conseguir. Porque e a suspensão do processo por 30 a 60 dias. Você já pede o prazo suplementar. Sabe por quê, André? O cliente fica contente, ele já tem número de processo. Queira ou não queira, você vai entregar nessa pasta bonita que eu sei que você tem. Você põe o protocolo da ação e dá para ele. Olha aqui o documento do seu imóvel aí. Por enquanto é esse. Esse meu cliente é novo. Ele vai querer pelo WhatsApp. Olha lá. Você manda pro WhatsApp dele, ele já vai mostrar pro cunhado. Ô, meu cunhado, vem cá, ó. Ó o imóvel aqui já no meu nome, aqui, ó, em andamento já. Né? Esse cara é muito louco, sabe? Ele luta Muay Thai.